Neste vídeo, você será convidado a uma das jornadas mais corajosas da psicologia junguiana. Compreender que toda transformação exige uma morte simbólica. Descobrirá como a resistência em deixar morrer velhas identidades impede seu renascimento espiritual. Através da sabedoria de Carl Jung sobre os ciclos de morte e renascimento da psique, você aprenderá a honrar os finais como portais para novos começos. Junte-se à nossa comunidade e descubra que, como a borboleta só nasce quando a lagarta morre, você está prestes a nascer de novo. Bem-vindo, viajante da transformação. Bem-vinda, alma em metamorfose. Se você está aqui, há uma razão profunda. Algo dentro de você está morrendo. Talvez seja uma identidade que não cabe mais. Talvez um relacionamento que chegou ao fim. Talvez uma versão inteira de si mesmo que precisa ser deixada para trás. E você sente esse estranho misto de dor e alívio, de luto e expectativa. Para aqueles que retornam, é uma honra caminhar ao seu lado nesta jornada de individuação. Para os que chegam pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa comunidade de exploradores da psique. Aqui, honramos não apenas o nascimento, mas também a morte necessária que precede toda transformação. O tema de hoje é um dos mais profundos da psicologia junguiana, a morte e o renascimento espiritual. Jung dedicou seu trabalho a compreender este mistério. A alma humana não evolui linearmente, mas através de ciclos. Ciclos que incluem dissolução, desintegração, morte simbólica antes que algo novo possa emergir. Vivemos numa cultura que tem pavor da morte, não apenas da morte física, mas de qualquer fim. Somos ensinados a evitar perdas, a resistir mudanças, a nos agarrar ao conhecido, mesmo quando nos sufoca. Construímos identidades rígidas e lutamos para mantê-las vivas muito além do tempo necessário. Mas Jung nos traz uma verdade libertadora. A alma precisa morrer para renascer. Não há transformação genuína sem desintegração. Não há individuação sem sacrifício do ego antigo. Não há borboleta sem a morte da lagarta. Este vídeo não será fácil. Falaremos sobre soltar, sobre deixar ir, sobre honrar finais. Mas prometo, se você permanecer até o fim, descobrirá o segredo mais poderoso da transformação humana. Descobrirá que do outro lado da morte simbólica está a vida que você sempre foi destinado a viver. Respire fundo. Estamos prestes a descer ao território sagrado da metamorfose. Jung nos deixou palavras que ecoam. Nós não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E há uma escuridão que todos evitamos, a da morte simbólica. Aquele momento em que algo precisa terminar, e sabemos, mas resistimos com todas as forças. Na tradição alquímica, que Jung estudou profundamente, existe uma fase chamada nigredo, o enegrecimento. É o estágio de putrefação, decomposição, morte. Os alquimistas sabiam que antes de qualquer ouro espiritual ser criado, o material bruto precisava primeiro morrer, dissolver-se na escuridão. Jung aplicou este princípio à psique humana. Toda transformação psicológica genuína passa por um momento de nigredo, quando estruturas antigas da personalidade precisam morrer. Esta morte não é opcional, é a condição essencial para que qualquer renascimento seja possível. Pense na borboleta. Dentro do casulo, a lagarta não simplesmente ganha asas, ela literalmente se dissolve. Seu corpo se transforma numa sopa celular, morre completamente. E só então, dessa dissolução total, emerge a borboleta. Mas nós temos consciência. A lagarta não resiste à metamorfose, não se apega à identidade de lagarta, ela se entrega ao processo. Nós nos apegamos, desenvolvemos identificações rígidas com nossas máscaras, o que Jung chamava de persona. Eu sou o bem-sucedido, eu sou o forte, eu sou a mãe perfeita.
E quando a vida pede para deixar essas identidades morrerem, quando o processo de individuação exige que nos tornemos algo mais vasto, resistimos. Preferimos morrer lentamente mantendo a máscara do que viver plenamente sem ela. Jung observou: as crises da meia-idade, os colapsos, as depressões profundas são frequentemente chamados não atendidos da alma para uma morte necessária. O inconsciente está gritando: esta versão precisa terminar. Há algo maior querendo nascer, mas você precisa soltar o antigo primeiro. Confundimos morte simbólica com aniquilação. Achamos que se deixarmos morrer a identidade antiga, deixaremos de existir. Mas Jung mostra o oposto. É ao nos agarrarmos a identidades mortas que deixamos de viver verdadeiramente. Tornamo-nos fantasmas de nós mesmos. A jornada começa reconhecendo: você não é quem era 5 anos atrás, e não será quem é hoje daqui a 5 anos. A questão não é se você vai mudar. Você vai resistir e sofrer ou se entregar e transformar. Antes de avançarmos, convido você a fazer algo que carrega poder ritual. Nos comentários, escreva: eu honro a morte que precede meu renascimento. Ao escrever, você faz uma declaração sagrada ao inconsciente. Sinaliza à sua alma que está pronto para soltar o que precisa morrer. Abre espaço interno para a metamorfose que sua psique pede. Se este conteúdo toca você profundamente, compartilhe este vídeo. Milhões de pessoas sofrem em silêncio, se agarrando a versões mortas de si mesmas com medo de deixar ir. Elas precisam ouvir: a morte simbólica não é fracasso, é transformação. Curta este vídeo para que o algoritmo leve esta sabedoria para mais buscadores. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuarmos juntos esta jornada de individuação. Agora, uma preparação ritual. Feche os olhos, coloque a mão no coração. Respire fundo 3 vezes. Na sua mente, pergunte à sua alma: o que em mim está pedindo para morrer? Não force resposta. Apenas deixe a pergunta ecoar enquanto avançamos. A resposta virá em símbolos, insights, reconhecimentos súbitos. Abra os olhos, respire. Vamos começar. Jung identificou que a individuação exige pelo menos 3 mortes simbólicas fundamentais. A primeira morte é a morte da identificação com a persona. A persona é a máscara social que você usa. É o eu profissional, eu bom filho, eu bem-sucedido. Ela é necessária para funcionarmos em sociedade. O problema surge quando você se identifica completamente com a máscara. Quando esquece que há um ser mais profundo por trás. Quando diz: eu sou advogado, eu sou mãe. E ponto final. Jung observou que a crise da meia-idade é frequentemente um chamado para a morte desta identificação. É quando o inconsciente diz: você não é apenas sua profissão. Há uma alma aqui que foi esquecida. Roberto passou 25 anos construindo carreira brilhante como executivo. Sua identidade era o bem-sucedido. Aos 47 anos, tem tudo o que quis: dinheiro, status, mas sente vazio devastador. Tem crises de pânico. É só isso? A persona está morrendo. Ela cumpriu sua função. Mas o self profundo pede algo mais. Roberto tem pavor de deixá-la morrer porque não sabe quem é sem ela. A segunda morte é a morte do ego inflado. Esta é a morte mais dolorosa. Mexe com nossa ilusão de controle sobre a vida. O ego tem tendência de se inflar, de achar que pode controlar tudo. Jung chamava isso de inflação do ego. Mas então a vida acontece. Uma doença, uma perda, um amor que termina, uma crise que nenhum controle poderia evitar. E o ego se estilhaça. Jung via estes momentos não como tragédias, mas como visitações do self, a totalidade da psique, que é maior que o ego. O self humilha o ego para curá-lo de sua arrogância, ensinando que ele é apenas uma pequena parte de algo maior. Ana sempre controlou tudo, planejou cada passo, tinha cronogramas, planos de contingência.
Então engravida naturalmente aos 42 anos, algo quase impossível segundo médicos. Toda a vida planejada desmorona. O que morre? O ego inflado que achava que podia orquestrar tudo. E nasce humildade, capacidade de se render ao mistério, abertura para ser surpreendida. A terceira morte é a morte da identificação com metade de si. Esta é a morte mais profunda. É quando você confronta e integra sua sombra, todos os aspectos rejeitados e exilados para o inconsciente. Você construiu identidade baseada em ser apenas luz, apenas bondade, força, racionalidade, e exilou tudo que contradizia: raiva, fragilidade, irracionalidade, egoísmo, desejo. Jung ensina: você não pode se tornar inteiro rejeitando metade de si. A individuação exige que a identificação com eu sou apenas o lado bom morra. Cláudia sempre foi a boa menina, sempre gentil, compreensiva, colocando outros primeiro. Aos 38 anos, tem rompante de raiva com a mãe, grita verdades guardadas por 30 anos, sente-se horrível depois. Mas Jung diria: algo saudável acontece. A identificação com a boa menina está morrendo. A raiva reprimida, a verdade não dita, o poder negado irrompem. É o caminho para Cláudia renascer completa. Alguém que contém ternura e ferocidade, doação e limites saudáveis. Há sempre um intervalo entre a morte do antigo e o nascimento do novo. E este intervalo é perigoso. Os alquimistas chamavam o vale escuro, a noite escura da alma, o vazio fértil. É quando você já deixou morrer a velha identidade, mas a nova ainda não nasceu. Você não é mais quem era, mas não sabe quem está se tornando. Neste território, você se sente perdido, sem chão, sem identidade, sem direção. E há a tentação enorme de abortar o processo. Jung avisa: não aborte a metamorfose. Este vazio, este não saber, é parte essencial do processo. É no vazio que o novo self se forma. É na escuridão que a borboleta secreta o material de suas asas. Sinais de que o renascimento está próximo. Sonhos de nascimento, emersão, voo. Nova energia começando a surgir. Clareza repentina sobre próximos passos. Sincronicidades significativas. Sensação de voltar para casa. O que você vive não é apenas pessoal, é arquetípico, um padrão universal que a humanidade viveu desde sempre. Jung estudou mitos de culturas ao redor do mundo e encontrou o mesmo padrão: o herói que desce ao submundo antes de retornar transformado. O xamã que morre simbolicamente para renascer com poderes curativos. A semente que apodrece na terra antes de brotar. Na Suméria antiga, a deusa Inanna desce ao submundo. A cada portal, remove uma peça de roupa, uma joia, um símbolo de poder. Chega nua, é morta, fica pendurada por 3 dias, então ressuscita e retorna transformada, carregando sabedoria do mundo inferior. Este mito é você. Os portais são as crises da vida. As roupas são as identidades, máscaras, ilusões que você remove. A nudez é a vulnerabilidade do vazio. A morte é a dissolução da velha forma. O renascimento é quem você se torna. Em inúmeras culturas aparece a fênix, o pássaro que se consome em chamas e renasce das cinzas. Não é um pássaro diferente. É a mesma fênix, renovada, regenerada, mais vibrante. Você é a fênix. As chamas são as crises, perdas, finais dolorosos. As cinzas são o que resta quando tudo queimou. O renascimento é você emergindo, não como pessoa diferente, mas como a versão mais verdadeira de si. Este padrão vive na cultura contemporânea, expressões do inconsciente coletivo. Em Matrix, Neo precisa morrer para o mundo da ilusão antes de renascer como The One. Morfeu oferece a pílula vermelha. Depois disso, não há volta. É a morte da ilusão confortável. Em Frozen 2, Elsa atravessa o mar escuro, desce às profundezas,
confronta a verdade sobre sua origem. Ela congela, morre simbolicamente. Só então renasce em seu verdadeiro poder. Por que essas histórias nos fascinam? Porque reconhecemos nossa própria jornada. Vemos no espelho da ficção o que vivemos na realidade psicológica. A necessidade de deixar morrer quem fomos para nos tornarmos quem somos. Quando reconhece que algo precisa morrer, honre esta morte com ritual. Escreva uma carta de despedida. Querida identidade de X, agradeço por serviços prestados. Você me protegeu quando precisava, mas agora é hora de te deixar ir. Crie um ritual. Queime a carta, enterre algo simbólico ou fique em silêncio honrando o fim. Permita-se chorar. Luto é apropriado. Você deixa morrer algo que foi parte de você. Se está no território entre morte e renascimento, mantenha um diário. Pergunta matinal. O que eu não sei? Pergunta noturna. Que sinais de novo apareceram? Anote sonhos. Eles carregam mensagens do self. Não force clareza. Apenas documente a jornada. Sente-se. Feche os olhos. Visualize-se no futuro, após o renascimento. Como você se move? Como fala? O que veste? O que faz diferente? Como se relaciona? Pergunte a esta versão. O que você quer que eu saiba? E ouça. Esta não é fantasia vazia. É diálogo genuíno com potencialidades do self que querem se manifestar. Você descobriu que resistir à morte simbólica é resistir à vida, que se agarrar a identidades mortas é escolher ser fantasma de si, e que ter coragem de deixar morrer o que precisa morrer é o ato mais corajoso que um ser humano pode fazer. A borboleta não tem escolha. Ela precisa deixar a lagarta morrer. Mas você tem. Essa é sua bênção e maldição. Você pode permanecer lagarta a vida inteira, seguro no conhecido, mas sem jamais voar. Ou pode escolher a dissolução, o vazio do casulo, a morte total do que foi, confiando que do outro lado há asas. Jung lembrou. O encontro de duas personalidades é como o contato de substâncias químicas. Se há reação, ambas são transformadas. O encontro mais transformador é entre você e você mesmo, entre quem você tem sido e quem está se tornando. Este encontro sempre exige morte. Ao honrar as mortes que sua alma pede, você honora a vida que quer nascer através de você. Esta é a promessa da individuação. Não vida sem finais, mas vida onde cada final é portal para começo mais verdadeiro. Como Jung disse, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar significa morrer para sonhos que não são seus. Morrer para vidas falsas vividas para agradar outros. Morrer para versões que já cumpriram propósito. Só então você desperta para a vida genuinamente sua. Só então renasce. A borboleta só nasce quando a lagarta morre completamente. E você está pronto para nascer de novo? Agradeço por ter coragem de fazer esta jornada. Explorar a morte simbólica não é trabalho para fracos, é trabalho para os que escolhem viver de verdade. Se este vídeo tocou sua alma, compartilhe com aqueles que lutam para deixar ir. Eles precisam ouvir. Deixar morrer não é desistir, é permitir nascer. Curta, inscreva-se, ative o sininho. Continuemos juntos esta jornada de mortes e renascimentos. Nos comentários escreva: eu honro a morte que precede meu renascimento. E compartilhe. O que em você está pedindo para morrer? Que identidade antiga você precisa soltar? Que nova versão está querendo nascer? Que sua coragem de morrer seja seu caminho para viver. Que cada final seja honrado como começo sagrado. Que a borboleta que você está se tornando voe livre e verdadeira. No caminho da metamorfose caminhamos juntos. Até a próxima morte. Até o próximo renascimento.